Fala, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast Ágil nas Trincheiras. E nesse podcast a gente conversa com profissionais que estão no campo de batalha, que estão no dia a dia, que já tiraram alguma certificação de renome e estão aí hoje atuando com métodos ágeis e com certeza tem muito que ensinar para vocês. Eu sou a Duda Lima e hoje eu estou aqui com o Mário Matos, ele é Agile Master, já passou aí pelo caminho da agilidade, já está colocando na prática, tenho certeza que ele tem muito a agregar aqui com a experiência dele. Maria, aí, de onde você está falando? Se apresenta aí para a galera. E aí, galera, tudo bem? Boa tarde, boa noite aí para todos. Eu estou falando aqui de São Paulo, já atuo aí no mercado de agilidade tem alguns anos. Comecei trabalhando com gestão de projetos tradicionais, lá do PMI, na época, cerca de 20 anos atrás, e aí fiz a transição há cerca de uns 8 anos para o mundo de agilidade. E aí hoje atuo muito mais focado nesse universo, tanto na parte de consultoria, quanto na parte de treinamentos também voltados à agilidade. Show. E tem quanto tempo que você é Agile Master, Mário? Eu já estou nessa posição já tem uns 7 anos, né? Eu já atuei como agilista numa outra empresa, uma empresa do setor de agronegócios, onde a gente utilizava o termo agilista porque eu poderia atuar como o PO, como um Agile Coach, como Scrum Master. Então, dependendo do projeto, dependendo do produto que a gente estava criando, eu tinha múltiplas possibilidades de atuação dentro dos grupos de trabalho, das squads. Entendi. E assim, como que você conheceu a MindMaster? Quando que você chegou aí na MindMaster? Sim, a MindMaster eu já conheço já tem um tempinho. Na época eu atuava na Claro, isso foi ali em 2018, quando eu já atuava na Claro como Agile Coach, e eu estava buscando justamente a certificação. Eu já tinha um conhecimento já teórico e já aplicado ao meu universo, ao meu dia a dia, né, com diferentes grupos de trabalho e dentro de um conceito que a gente tinha de escritório de agilidade dentro da Claro Brasil. E aí eu encontrei vocês porque justamente eu queria fazer um curso preparatório para PSM1 e também para PSPO, né? Então eu acabei realizando o curso com vocês, foi super legal. Isso com certeza me ajudou muito no meu processo de estudar depois e tirar a certificação de PSM1. Eu tirei muito rápido, e aí comecei a fazer outros treinamentos com vocês também. O próprio de PSPO, que eu comprei o voucher também para fazer a prova em breve. Fiz também de Kanban com vocês, fiz de OKRs, fiz Passou por liderança tudo. exponencial. Exatamente, hoje eu até assino, né, o portal Seja Ágil também, o que é muito legal, então sempre tem conteúdos muito válidos, e indiquei para várias pessoas que eu conhecia também, fiz vídeos, enfim, sempre divulgo o trabalho de vocês, Legal. do Denison, do Pedro, o teu agora também, né? Com certeza muda a vida das pessoas, assim como mudou a minha, e com certeza é super válido, sim. Que legal. E, Mário, eu achei interessante que você falou que você já tinha um conhecimento da prática, né? Você já tinha, já estava atuando aí com agilidade. Por que você decidiu tirar a certificação? Sim, o mercado, ele reconhece até certo ponto, né? Eu vejo que o mercado, muitas vezes, ele precisa que você tenha aquele atestado de conhecimentos, de uma determinada prática, né? Então, no meu caso, a questão do Scrum, a questão da agilidade. Então, foi mais mesmo para certificar o mercado, a empresa que eu estava, a consultoria que eu vim atuar depois, de que eu já conhecia, né? Eu conhecia o framework, aplicava as técnicas e eu estava apto para fazer esse trabalho junto aos clientes, junto aos times. Então, eu sempre trabalhei muito nesse conceito de que é importante a gente ter um conhecimento prático, teórico, aplicado à prática, mas com certeza quando você tem uma organização, quando você tem alguém que atesta e certifica os teus conhecimentos, isso com certeza abre portas e com certeza isso abriu muitas portas para mim depois dessa certificação, depois desse conhecimento que eu adquiri com vocês. Que legal. E assim, daqui a pouco a gente quero saber um pouquinho aí dessas portas que foram abertas, desses resultados. Mas antes disso,
Quando você foi fazer a prova de certificação, como que foi para você a questão do inglês? Que tem muita gente que ainda fica travada, fica, eu não sei nada de inglês, não Sim. sei se eu vou conseguir fazer a prova. Da sua Aham. experiência, o que você tem para trazer para essas pessoas? Eu não tive problemas com inglês, eu já trabalhava há muito tempo com inglês, já morei fora também, fiz Uhum, intercâmbio, então para mim era tranquilo. No entanto, existe possibilidades também de utilizar plugins, né, de tradução. Então, eu vejo isso hoje como uma questão muito mais, de um inglês técnico do que algo muito avançado. uhum, Então, pessoas que depois vieram falar comigo e eu conversei sobre essa questão do idioma, eu sempre expliquei, se você conseguir minimamente ler um conteúdo em inglês, estudar um pouco os termos técnicos, com certeza você vai conseguir ir bem na prova, porque você pode usar tranquilamente esse plugin e ele vai te ajudar aí nessa tradução e você não vai perder tempo tentando traduzir uma questão, porque tudo é muito rápido, né? Então a gente sempre fazia um trabalho de selecionar as questões mais fáceis para depois, se tivesse dúvida, revisitar algumas questões e aí fazer um checklist final aí na prova. Então eu acredito que hoje é uma questão mais tranquila, nesse uhum. sentido. Legal. E quanto ao tempo que você usou, quanto tempo você dedicou para poder se preparar aí para tirar a PSM? Você já está trilhando o caminho de agilista aí, você vai tirar a sua PSPO também. Como que está sendo administrar esse tempo? Eu acredito que você não tenha muito tempo sobrando também. Você é Agile Master, mestre de Sim. trabalho em consultoria, é bastante coisa. Como que é isso para você? Sim, na época eu dediquei de 1 hora e meia por dia para fazer os simulados durante a semana, e aí no final nos finais de semana, eu pegava tudo que eu tinha feito, e aí onde eu precisava estudar mais, eu precisava me dedicar um pouquinho mais, aí eu fazia esse trabalho, também para reforçar um pouco algumas áreas e algumas questões que eu não tinha ido tão bem. Uhum, Hoje eu também faço o mesmo processo, então é um processo que eu acabei adaptando bem à minha realidade, então eu gosto dessa coisa de ser um pouco autodidata também, e aí me programar para fazer os estudos, estudar um pouco sozinho, dedicar algumas horas do meu dia, e aos finais de semana também tirar algum tempo para revisar algumas coisas, para escrever algumas coisas que eu guardo muito as coisas escrevendo, uhum. então acho que isso foram coisas que me ajudaram e continuam me ajudando até hoje, aí nesse caminho que eu estou trilhando. Aí, gente, fica a dica aí do Mário para vocês. E, Mário, quanto ao tempo que você ficou, você falou que você dedicava aí 1 hora por dia, mais ou menos, né? No final de semana dava aquela revisada no conteúdo. Quanto tempo você precisou se preparar aí para tirar a PSM1? Sim, eu fiquei cerca de 3 semanas, fiquei 3 semanas realizando religiosamente os simulados, revisando o material, e aí quando eu atingi uma meta ali de 95%, 100% em alguns simulados, aí eu já agendei minha prova, e aí já trabalhei para um dia antes descansar um pouco, e aí fiz a prova num domingo. E aí para mim foi bem tranquilo, porque essa questão do remoto também ajuda Ajuda, né? bastante a você se preparar e tal. Mas É. eu preferi na véspera relaxar um pouco, assistir um filme bem tranquilinho e tal, para poder realizar a prova com uma tranquilidade maior. Show, realmente, né? Pra você fazer a prova pilhado ali, você tá estudando muito, tá fazer a prova cansado, às vezes nem não vale a pena, né? Não, não vale, com E falando de certeza um não. terceiro ponto que muita gente ainda fica um pouco travado, porque o curso é um investimento, né? O voucher da Uhum. prova é um investimento. Eu queria saber, você já teve algum retorno sobre esse investimento, um aumento salarial, umas promoções, portas que se abriram? Quero saber quais foram os seus resultados aí após a certificação, o que a certificação mudou na tua carreira? Me conta um pouco sobre isso. Sim, a certificação foi um divisor de águas, assim, porque na época eu comentei com você, eu estava atuando na Claro, e aí eu fui convidado para ir para uma consultoria, para um cliente também do setor de agronegócios, que era um setor que eu não havia trabalhado antes. Eu sempre trabalhei, a grande maioria da minha carreira foi em empresas de telecom.
Então, eu passei por todas as empresas de telecomunicações móveis aqui do Brasil, trabalhei em algumas no exterior também, na América Latina, Caribe e tal. E aí, quando surgiu essa possibilidade, eu achei muito legal mudar de áreas, e aí a certificação ela foi um diferencial. Então, realmente, eles viram que eu tinha o conhecimento, eu tinha experiência prática, eu tinha a certificação, porque eu ia trabalhar com outras pessoas que estavam começando nesse mundo da agilidade. Então, eu fui orientar POs, Product Owners, eu fui trabalhar com outros agilistas que eram mais iniciantes em suas carreiras, eu fui fazer um processo de coaching com eles, e aí a partir daí eu fiz também um trabalho de formação em coaching, fui tirar outras certificações também mais orientadas para o desenvolvimento humano, então Uhum. isso permitiu que eu fizesse esse trabalho também paralelo ao trabalho da consultoria, ao trabalho dos clientes. Então, hoje eu faço esse trabalho de coaching com os meus coaches, tem pessoas que começaram a trabalhar comigo aqui, moram em outros países também, e eu gosto muito desse trabalho de desenvolver as pessoas por esse caminho da agilidade, dependente do papel que a pessoa queira exercer na carreira dela, seja um Product Owner, seja um Scrum Master, um QA, enfim. Então, a certificação com certeza me possibilitou ter esse aval para me sentir também preparado para poder levar o conhecimento para as pessoas com experiência teórica, com experiência de causa, né, experiência empírica ali, que a gente fala, e com certeza isso vem me ajudando, porque eu também hoje trabalho com treinamentos também. Então, hoje eu tenho uma empresa e essa empresa também faz um trabalho de treinamentos com grupos orientados à agilidade, transformação digital, Scrum, Entendi. Kanban. Então, hoje esse é o cenário que eu tô. E aí Você é um acabou de pouco. ser saindo só da prática e indo para orientação, para treinamento, você acabou abrangendo tudo, né? Realmente se tornando um Sim. profissional que consegue, além de entregar resultado, ensinar outros profissionais, que é o que a gente fala muito, que é o trabalho do agilista, né? Que é uma das frentes do agilista, que não é só colocar na prática, mas é também saber treinar as outras pessoas. Inclusive, se você quiser trazer um pouco de dica dessa sua realidade, Uhum. sua aí, de como na prática isso funciona. Sim, eu sempre vi o agilista como um grande facilitador, né? Então, alguém que facilita ali entre os times, trabalha muito forte essa questão de problemas, issues que a gente encontre, impedimentos, mas tem um lado humano também. Então eu sempre olhei muito para esse lado humano e a agilidade me ajudou nesse sentido de levar essa humanização mais para os times que eu trabalho. Então eu sempre me preocupei se o que a pessoa estava fazendo era o que ela gostava mesmo, se ela programava, por exemplo, em Android, ela queria programar em iOS, e então a gente fazia essa troca. Então eu sempre procurei em todos os trabalhos, todas as empresas que eu passei, ter esse olhar mais cuidadoso com as pessoas, e no fundo eu sempre vejo que o agilista ele tá sempre com aquela questão, ele tem um pé no técnico, que ele conhece as Uhum. técnicas de facilitação, as técnicas de seja Scrum, seja Kanban, Scrumban, enfim, o que ele estiver trabalhando, e ele tem que olhar as pessoas também, então ele tem que olhar como que as pessoas são gestionadas, como as pessoas são desenvolvidas, qual que é o papel daquela pessoa dentro daquele grupo de trabalho, se é um perfil em T, de repente, que é uma pessoa que pode ajudar no desenvolvimento, pode ajudar nos testes, então tem alguns papéis que a gente tem que olhar com mais cuidado, e eu sempre acho que o diferencial ele está no humano, né? Não está no técnico, não está no framework que a gente vai utilizar, ele está na forma que a gente trata as pessoas e na forma que a gente cria um ambiente saudável para que as pessoas possam trabalhar e as pessoas possam desenvolver o seu potencial de uma forma bem maximizada, né?
Agilidade sobre pessoas, né? A gente sempre Exato, fala isso, exato. acho que a galera esquece um pouco disso às vezes também, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas entram no modo automático e isso acaba interferindo, e aí você tem que às vezes parar e voltar algumas casas para trás para conseguir falar, não, peraí, não foi para isso que eu estudei, não foi para isso que eu me formei, que busquei alguns conhecimentos, foi para ajudar pessoas no final do dia. E aí, no final Sim, do dia é sempre assim. Eu tenho uma experiência que eu fui expatriado para a Bélgica, então eu fiquei na Bélgica há cerca de um ano e fui para lá para trabalhar numa startup. Então era uma startup que eles trabalhavam já muito forte a questão do digital e do ágil, então eles nasceram já nesse conceito, só que eles prestavam um serviço de construção de uma solução de Big Data e Analytics para um cliente aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que era a Oi Telecom, e eles queriam justamente alguém que fizesse esse aporte de conhecimento e que unisse esses dois pontos aí, que eram universos muito distintos, né? Eu estava falando de uma empresa super tradicional, que trabalhava muito cascata, que queria cronograma, que sim. queria Estava entregas acostumado em ali ondas com o sucessivas, aquela coisa toda. tradicionalzão, né? Exatamente, e uma outra empresa que os caras nasceram e era todo mundo muito jovem, assim, abaixo de 30 anos, para fazer entregas muito rápidas, criar MVPs e tal, né, produtos minimamente viáveis e tal. E aí eu entrei para fazer essa união aí entre esses times. E Uhum. aí o que eu dizia muito para eles é que assim, vocês têm que olhar o lado das pessoas, vocês têm que ter não digo nem para vocês terem a empatia, porque a empatia ela vai envolver emoções, sentimentos, vocês não conhecem os brasileiros, mas pelo menos vocês tenham simpatia de como as coisas funcionam aqui. Então a gente gosta, por exemplo, da proximidade, a gente gosta do calor humano, essa empresa vem de uma outra escola, então a gente vai ter que criar um modelo um pouco mais híbrido, a gente vai ter que abrir mão um pouco da agilidade no modelo que vocês estão acostumados e a gente vai ter que fornecer um pouco de agilidade diferente do modelo que o cliente está acostumado. Então, eu sempre fazia esse trabalho e eles pouco a pouco foram entendendo, porque justamente não era algo técnico, era algo sobre pessoas, era algo sobre a forma de você liderar e a forma de você garantir que as pessoas iam entregar o melhor de si dentro de um ambiente que não era o ideal para elas, mas pouco a Sim. pouco a gente foi transformando esse ambiente. Que legal. E no fim das contas, a galera aprendeu a lidar de um jeito novo. Quais foram os resultados disso? Me conta, fiquei curiosa. Sim, bom, alguns belgas aprenderam um pouquinho de português, que era o objetivo que a gente tinha, mas a gente entregou um produto, então era um produto que ele era utilizado aqui por 70 distribuidores nacionalmente, e Uhum. aí eu fiz um trabalho com eles de campo mesmo, a gente foi fazer um discovery na ponta, então nas pessoas que vendiam recargas eletrônicas, recargas Legal. físicas e SIM cards, então desde lojas bem pequenininhas, quase ambulantes e tal, até lojas maiores, para que eles entendessem a complexidade do que é o Brasil, do que é a forma que a gente trabalha com a Anatel, com regulamentação em cima, né? Uhum. Então, o resultado foi uma solução muito robusta que a gente entregou num conceito de MVP de uma forma bem rápida, ali em cerca de 4 meses a gente entregou e aí começou a fazer alguns incrementos até o final, onde ali cerca de 7, 8 meses a gente conseguiu fazer a Nossa, que entrega show, final Mari. e aí o cliente ficou satisfeito e aí a coisa continuou. Então, eu sempre gosto de ter essa visão do que foi entregue, né, do diferencial que isso fez para o negócio. Sim. Então, num outro cliente que eu trabalhei, que foi a Cargill, então a Cargill tinha diferentes times lá e criamos desde portais até aplicativos que fazem toda a parte de gestão de produtos deles para nutrição animal. Então funciona como se fosse um RP do vendedor.
Então, antigamente, eles estavam acostumados a fazer uma venda utilizando planilhas, diferentes tipos de planilhas, cálculos e tal, e a gente colocou tudo isso dentro de um smartphone. Que Então, chique. facilitou muito e deu uma competitividade muito grande Muito para eles. maior para eles, né? Imagino, Exatamente. facilitou Então muito, né? foi um produto muito legal, porque ele foi premiado internamente dentro Inovador, né? da empresa, em termos de inovação, exato. E também o time era um time muito bom, e era um time que constantemente ele já tinha um conceito de se desafiar e aceitar desafios e trabalhar para que a gente cumprisse esses desafios e essas entregas. Né? Então a gente criou um modelo diferente de trabalho, no sentido em que a gente fez muita experimentação, então teve um processo também de tolerância à falha, que é muito importante dentro da Uhum. agilidade, e também o time conseguiu evoluir e ficar de uma forma tão coesa que ele mesmo já conseguia resolver alguns problemas por ele mesmo, então essa questão da autonomia, da pessoa ter autonomia de Não são resolver as as coisas é crianças, muito as coisas legal, funcionam isso. assim, né? Exatamente, isso é primordial. Então, isso gerou inovações do próprio time. Então, o próprio time dizia: e se a gente fizer isso, se a gente implementar essa funcionalidade, esse incremento de produto? A gente falava com o PO falava: pô, isso é legal, isso realmente vai trazer um diferencial para o nosso usuário final, vamos fazer e tal, e a gente fazia. Porque senão fica uma ideia de que o time não tem voz, e claro que Isso é tem, uma agilidade né? falsa, né? O time não ter Exato, voz, o time não ter autonomia, é uma agilidade assim, completamente falsa, né? Foge de todos perfeito. os princípios da agilidade. A E gente Mari, precisa dar isso para as pessoas. deixa eu te perguntar uma coisa. A gente falou muito aí de resultado, de abrir portas, etc. Mas falando de uma coisa que todo mundo também quer quando corre atrás aí das carreiras de agilista, das certificações, de se posicionar no mercado, que é uma remuneração mais alta, né? A gente tem Sim. vários cargos de agilista. Para você, teve essa mudança de remuneração? Você começou a ganhar mais aí depois de se comprovar como um agilista certificado? Como que foi? Sim, a questão da remuneração ela é importante, com certeza. Ela também era um ponto que eu visualizava, e sim, aconteceu. Então eu já tive uma mudança, uma excelente mudança financeira quando eu saí da Claro e fui para esse cliente Cargill. Então eu já tive essa movimentação, então para mim já foi excelente já em termos financeiros. E aí gerou um processo bem consistente ao longo do tempo. Então eu estava muito feliz lá na Cargill, nesse cliente e tal, mas mesmo assim, eu sempre comecei a receber várias propostas. Então o Uhum. mercado, depois que a gente passou ali o primeiro ano de pandemia e tal, eu acho que o mercado ele deu uma estabilizada, né? Alguns mercados eles voltaram a reabrir, e aí a economia começou a se movimentar de uma forma também, porque dentro do mercado de IT, né, de tecnologia, que foi um motor, né, da Agilidade, pandemia né? também, da agilidade, É, ele ajudou muito nesse sentido, porque se a gente estivesse num processo em que a gente olhasse na chegada da pandemia e dissesse, não, peraí, eu vou parar tudo que eu estou fazendo, vou replanejar tudo, e não, não volto ia daqui a um falência, ano para a gente implementar o tem plano como. contra o Covid, né, não ia ter como, né, e aí a gente viu que, assim, na semana seguinte já tinham empresas que estavam entregando laptops para os funcionários, estavam pagando banda larga para os funcionários que não tinham. Então foi um processo muito rápido, e a agilidade Sim, ela foi motor de muita coisa, né, nesses projetos, né, para criar esse ambiente mais remoto, esse ambiente fora do presencial para as empresas e para as pessoas, para que as pessoas continuassem exercendo suas funções. Então, depois que a gente teve um processo que diminuíram os casos, a gente começou com a questão das vacinas e tal, o mercado começou a ser aquecer, né? reaquecido de novo. E aí eu comecei a receber outras propostas também, propostas interessantes, propostas legais, diversos modelos de trabalho, CLT, pessoa jurídica, enfim. E aí eu também recebi uma proposta para participar de todo um processo para ser expatriado
Uhum, através de uma outra consultoria para a Suécia. uhum, Então, participei desse processo, é um processo que ainda ele acontece e tal. Claro que eu tenho hoje em dia eu tenho outras variáveis para pensar também se eu vou fazer essa movimentação ou não. Tenho o meu próprio trabalho hoje que eu faço, então eu gosto, estou feliz aqui, mas ele aconteceu também e sempre com uma perspectiva muitas portas financeira abriram, né? melhor do que eu Se estava você fosse falar pensando. assim, de porcentagem, mais ou menos, dessa expectativa financeira aí de, sei lá, do Mário antes da certificação, depois da certificação, ou antes Ah, de tudo isso, sim, qual o sim. aumento disso? Que a gente fala muito de Não, investimento, né, muito alto. sim, Então, tem seu vale a pena? investimento Qual que é de o ROI tempo. disso, né? Exatamente. Então, assim, eu vejo que se a gente colocar aí no horizonte de um ano e tal, com certeza esse ROI vem muito rápido, eu diria que tem 6 meses ele pode acontecer. Claro que depende aí um pouco do background também da pessoa e Sim. algumas outras questões, mas no meu caso ele foi de mais de 100%. Então, Caramba. hoje eu olho o Mário de antes e hoje eu ganho 100% acima do que eu ganhava antes da certificação. Então, assim, com certeza vale muito a pena. E aí eu tenho outras possibilidades hoje, porque eu tenho essas questões aí de coaching, de treinamentos, então eu também Sim. amplio esse horizonte de ganhos para, com certeza, superior a esse 100% quando eu vou olhar minha folha mensal, assim. Então, isso para mim é muito legal e, com certeza, eu diria para as pessoas que vale a pena. Então, é só elas se dedicarem, né, dedicarem o tempo certo, dedicarem com certeza o foco, e aí a coisa acontece e acontece de uma forma muito positiva. Show. E para a gente finalizar aqui, Mário, então, já que você está já dando essa dica aí, para quem está ouvindo a gente, que está entrando no universo da agilidade agora, que está querendo aí se tornar um agilista profissional, quais dicas que você daria, quais conselhos que você daria? Sim, eu sempre falo que a gente aprende com nossos próprios erros e a gente aprende com os erros de outras pessoas também. Então, eu gosto muito de ouvir outros profissionais, eu acho que é super válido a gente sempre ouvir outros profissionais mais experientes. Então, um processo que você possa participar bastante de webinars gratuitos, né, de lives gratuitas, eu acho que é super válido. Investir em cursos também, cursos que a própria MindMaster possui, alguns gratuitos, até a questão da formação também, para a preparação para uma PSM1, por exemplo, eu acho super válido. Se envolver na comunidade, também é importante você respirar um pouco de agilidade em diferentes setores, em diferentes mercados. Então, cada vez mais a gente vê agilidade em educação, por exemplo, que é muito Sim, legal. muito. E hoje eu aplico agilidade em algo que alguns anos atrás para mim era impensável, que é em serviço. Então, hoje eu estou olhando não só produtos digitais, mas serviços. Então, como criar serviços melhores dentro de uma organização e que esses serviços se utilizem da agilidade para serem mais eficazes, né? Dentro das métricas de OKRs que a empresa tem e tudo. Então, isso para mim é fantástico. Então, eu diria que, assim, se envolvam com as pessoas, troquem bastante ideia, estudem. Se você acredita mesmo, se você gosta desse caminho, você tem que fazer essa virada e às vezes isso envolve um pouco de coragem também. Eu, por Uhum. exemplo, eu sou publicitário de formação. Nossa, que loucura. O Denis também, E sabia? aí O eu Denis dei, eu é não sabia. publicitário também. Ah, que legal, que legal. E aí eu fiz essa mudança para a área de tecnologia, para a área de projetos, através de um gestor. Então, foi um gestor que chegou para mim e falou: Cara, gestão de projetos é um caminho. Aqui, ó. Uhum. Colocou na minha mesa, na época, um PMBOK e falou: Estuda esse negócio que você vai se dar bem. E aí eu segui o conselho dele, eu estudei, eu me certifiquei, trabalhei muito tempo na área, e aí quando surgiu a agilidade, fiz a transição e para mim foi a melhor coisa, assim, gosto muito, a interação é outra, o processo é totalmente diferente, A qualidade de trabalho é outra, a né? qualidade de trabalho, você vê a questão da materialidade do trabalho, então a gente cria MVPs, às vezes em papel Sim. mesmo, e, pô, é super legal validar isso com clientes, fazer pesquisa, enfim.
O valor entregue é muito maior, né? Exato, aportar o conhecimento, o valor para o cliente de uma forma muito mais rápida, muito mais dinâmica. Então, isso não tem preço. E isso foi porque eu ouvi uma pessoa mais experiente do que eu. Então, muitas vezes é muito válido a gente ouvir outras pessoas, a gente se envolver nesse mercado, a gente estudar, se dedicar. E é isso. Eu acho que a partir daí, a partir do momento que você coloca foco nas coisas e você se Vai, né? dedica, ninguém vai te parar. É, A verdade. verdade é essa. Bom, valeu, Mário, valeu por ter participado, valeu por ter Obrigado. aceitado o convite, valeu pelo seu Eu que tempo agradeço. aí. Muito Muito obrigado. obrigada. Muito obrigada a todo mundo que assistiu a gente aqui. Obrigado, gente. Muito Grande obrigada a todos os abraço. telespectadores. E vamos finalizar do jeito de sempre. Então, um abraço. Seja Obrigada. ágil.